Irmãos, irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. O médico desencarnado, irmão Gotuso, em diálogo com o espírito André Luiz, registrado na obra Obreiros da Vida Eterna, se expressa da seguinte forma: o ser humano, na atualidade, conhece melhor o Oceano Pacífico do que a sua própria personalidade. E essa afirmação revela uma inquietante verdade desta hora, que nós temos avançado muito nas coisas exteriores, no conhecimento das coisas de fora, na tecnologia, na ciência, em todas as áreas do conhecimento humano, mas temos avançado muito pouco ao longo do tempo, ao longo de toda a história, no conhecimento de nós mesmos, de quem de fato nós somos, da nossa realidade interior, das coisas de dentro. E este fato responde por uma multidão de problemas e dramas que todos enfrentamos em nosso dia a dia e que poderiam ser melhor solucionados ou melhor administrados se detivéssemos uma compreensão mais ampla acerca da nossa identidade específica. E é justamente nesse sentido que a doutrina dos espíritos, nascida na segunda metade do século XIX, vem nos brindar com uma nova ordem de ideias para estender o nosso entendimento acerca da nossa personalidade. Os médicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas da área da saúde, do desenvolvimento humano, entendem a nossa personalidade de forma muito limitada, como tendo, de acordo com as diferentes escolas de pensamento, como tendo formação a partir da vida intrauterina, no útero materno, e recebendo o impacto da família, na primeira, na segunda infância, passando pela adolescência e na juventude, concretizando, completando assim a formação da sua personalidade. São as explicações de Sigmund Freud, de Jean Piaget, de Henri Vallon e tantos outros expoentes do conhecimento da área pedagógica, da área psicológica, da área médica, que têm se preocupado em fazer uma cartografia o mais perfeita possível acerca da nossa personalidade. Mas esta visão, ela traz uma limitação muito grande, porque ela desconsidera a nossa realidade espiritual. A doutrina espírita, antes de mais nada, nos esclarece que nós somos um espírito que existe antes da formação deste corpo, antes da concepção, portanto. Um espírito que, embora esteja ligado a este corpo, mantendo-o, é independente do mesmo. E um espírito que, após a dissolução desse corpo, pelo processo da morte, seguirá existindo, num curso de desenvolvimento infinito. Então, esta visão simples, porém lógica, que a doutrina espírita nos traz acerca do nosso ser, nos amplia a compreensão da personalidade humana. É ainda o espírito André Luiz, na obra que citamos, Obreiros da Vida Eterna, que nos esclarece que nós somos portadores de uma personalidade congênita. Nós não formamos nossa personalidade no berço. Nós trazemos conosco uma personalidade anterior.
Uma personalidade que é fruto de todo o nosso histórico espiritual, de todas as vivências, de todas as experiências, de todas as conquistas que nós tivemos antes da atual existência, da atual vida neste corpo físico. E estas experiências, embora não estejam claras, não estejam vivas em nossa consciência, elas estão presentes em nós. Sigmund Freud, pai da doutrina psicanalítica e propositor da ideia do inconsciente, dividiu o psiquismo humano em duas partes, o consciente e o inconsciente, comparando ao enorme iceberg. Todos sabem o que é um iceberg. É um imenso bloco de gelo que possui uma base muito ampla embaixo da água e uma pequena ponta sob a água, para fora da água. E ele comparou o psiquismo humano ao iceberg, cuja ponta seria o consciente e a base seria o inconsciente. E ele disse mais, que o nosso consciente, a nossa vida mental consciente, é governada pela nossa vida mental inconsciente, sem que nos demos conta disso. Para Freud, o inconsciente compunha-se de todos os registros da evolução do ser humano, da evolução da criatura a partir da concepção. Para o Espiritismo, essa ideia do inconsciente deve ser necessariamente alargada para abrigar todo o nosso passado espiritual. Todas as nossas vivências de antanho estão arquivadas no nosso inconsciente. Não temos, em função do choque biológico, do renascimento na matéria, do renascimento nesse corpo físico, as lembranças perfeitas, nítidas, das vivências que tivemos em outros tempos, em outras épocas, em outras circunstâncias. Mas não é por isso que elas não deixam de estar presentes em nós, ditando a sua influência, estabelecendo o seu predomínio sobre a nossa consciência, na forma de impulsos, na forma de tendências, na forma de vocação, na forma de habilidades, etc. Por que somos tão diferentes? Porque filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, que receberam a mesma educação, foram educados da mesma forma, apresentam tantas idiosincrasias, tantas singularidades, tantas particularidades. A doutrina espírita explica isso de modo muito fácil. É o reflexo dos nossos condicionamentos passados. É o reflexo de toda a nossa história espiritual. É o reflexo de todas as vivências que tivemos antes e que está a ditar os seus comandos, os seus impulsos sobre a nossa vida consciente, sobre a nossa consciência atual. E o Espiritismo, ao nos fazer compreendermos-nos melhor, nos auxilia a lidar com um problema muito sério, que é o da autoobsessão e da fixação mental. No livro Libertação, escrito pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, há dois exemplos muito interessantes. O primeiro deles trata-se de um homem que fora, na época do Estado Novo, da ditadura de Vargas, um chefe de um departamento de polícia, e como é sabido por todos, usava largamente a prática da tortura nos interrogatórios dos suspeitos mais diversos. E ele fazia isso com uma crueldade tamanha
E o remorso nunca lhe batia a porta da consciência. E ele permaneceu naquela condição durante toda a duração do Estado Novo. Logo após que Vargas sai do poder, ele permanece no cargo. E somente depois que se aposenta, quando já estava adentrando na terceira idade, quando a velhice já convidava as reflexões naturais acerca da vida, é que a consciência passou a manifestar brechas por onde o remorso passou a penetrar, bem como os lamentos daquelas vítimas que ele sucedera a interrogatórios forçados, a torturas terrificantes. E ele ouvia dentro de si, embora conscientemente não registrasse, essa interferência advinda daqueles que ele prejudicou através dos processos mentais, através dos mecanismos da mente, e passou a sentir-se profundamente culpado pelas suas experiências anteriores. E o espírito que acompanhava André Luiz em suas excursões na crosta avaliava aquele ex-chefe de polícia como alguém perseguido por si próprio, alguém que caiu nas malhas da auto-obsessão e que trazia o seu pensamento fixado, nos seus atos de crueldade, nas suas ações infelizes, nas suas práticas injustificadas. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, que é a obra básica do pensamento espírita, é a obra que inaugura a doutrina espírita, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, pergunta: o que é o espírito? E os espíritos respondem da seguinte forma: é o princípio inteligente do universo. Os espíritos definem a condição espiritual do ser humano como sendo um foco de inteligência, um ser dotado de consciência de si mesmo, um ser com capacidade intelectiva, de pensamento, de lógica, etc. E numa questão posterior, na questão 88, Allan Kardec pergunta: possuem os espíritos uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem da seguinte forma: para nós, os espíritos, não. Para vós, sim. Pode dizer-se, se quiserdes, que o espírito é uma chama, é um clarão ou uma centelha etérea. Essa definição, essa explicação que os espíritos complementam a definição dada do ser espiritual, nos amplia a vista acerca da dificuldade que temos de compreender o que é o ser espiritual e toda a sua complexidade. Porque o espírito em si, segundo a própria explicação dos espíritos, não possui uma forma definida. O que lhe confere a forma é o corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito. Mas a parte central do ser é o espírito, um foco de inteligência que irradia as suas criações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, as suas emoções na direção do sem fim. Da mesma forma que a chama de uma vela espalha sua luz em torno de todo um cômodo escuro, de modo que nós não sabemos identificar até onde se estende a claridade daquela chama e onde começa a escuridão, porque a sua gradação é imperceptível e quase infinita dentro daquelas proporções. O nosso espírito, semelhantemente à chama de uma vela, irradia suas criações na direção do sem fim. E são estas criações
que nós projetamos do nosso íntimo, do nosso ser espiritual, do foco da nossa inteligência para o sem fim, que nos tipifica, que define a nossa personalidade, que esclarece a nossa identidade, que define o que somos. E aqueles que nos cercam, e os espíritos que nos cercam, nos identificam desta forma, através das nossas irradiações. Embora aqui não consigamos ver, a nossa mente está a projetar centenas de criações mentais, centenas de pensamentos que estão se intercruzando, que estão se intercomunicando, que estão trocando informações. É um processo que ocorre invisível aos nossos olhos, aos olhos de todos aqueles que não possuem as suas faculdades psíquicas e mediúnicas devidamente adestradas, que é o caso da maioria, em função das limitações do plano em que vivemos, mas que algumas pessoas, como Chico Xavier, por exemplo, têm a capacidade de identificar, de perceber. Chico Xavier, que foi sem dúvida nenhuma, talvez o maior médium de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, o maior do século XX, tinha a faculdade de visualizar essas formas de pensamento que cada um de nós geramos através da sua capacidade psíquica. Ele narrou certa feita em uma carta ao presidente da Federação Espírita Brasileira na década de 40, que era Vantuil de Freitas, que no momento em que ele estava em serviço mediúnico, na atividade fluidoterápica, na aplicação do passe, sentou-se à sua frente um homem que manifestava um semblante exterior calmo e sereno. E a partir do momento que o médium fechou os olhos, caindo em introspecção e entrando num estado de consciência alterado, e passou a ministrar o passe, a transfusão de energias magnéticas sobre aquele senhor que estava na sua frente, ele adentrou na onda mental daquele indivíduo e visualizou todo um crime que aquele homem havia cometido e que, por efeito das leis que regem a nossa consciência, a nossa vida, permanecia repetindo-se de instante a instante. E o médium presenciando todo o desdobramento da cena e tentando guardar serenidade interior, porque era um crime terrível, e ainda assim doar o seu amor, doar as suas forças mediúnicas, doar a sua energia conjugada com a energia do alto para aquela criatura que era um criminoso, mas que estava num estado de perturbação muito grande e, portanto, também merecedor do atendimento divino, do atendimento da misericórdia superior. Então, algumas pessoas possuem essa faculdade de visualizar os nossos pensamentos. E os espíritos que nos cercam, tanto os bons quanto os maus, os sábios quanto os ignorantes, nos observam através dos pensamentos. Eles nos veem sem máscaras nenhuma. A palavra personalidade vem de persona, do grego, que quer dizer máscara. A nossa personalidade exterior é uma, a nossa personalidade congênita é outra, porque tem a ver com a nossa individualidade, com a nossa essência, com o que nós somos e irradiamos através de reflexos sucessivos para todo o universo. E aqueles que nos cercam recebem o impacto, recebem a força, recebem a influência dessas nossas criações. O Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, afirma que cada pensamento nosso constitui um agente indutor, cujo poder de alcance, de influência, nós estamos longe de alcançar, longe de compreender. Então,
Então, cada pensamento que nós lançamos vai gerar uma influência sobre nós mesmos e sobre aqueles que nos cercam, sobre o ambiente em que nós estamos. E isso explica por que nos sentimos tão bem na companhia de algumas pessoas e muitas vezes nos sentimos tão mal na companhia de outras. São choques energéticos decorrentes da nossa reflexão mental, decorrentes dessas ideias, dessas criações que adquirem vida independente de nós e que nós projetamos ato contínuo, incessantemente, a todos os instantes. Somente num dia, estima-se, que nós produzamos milhares de pensamentos e nós não temos muitas vezes consciência nem controle sobre esses pensamentos contínuos que emitimos. E Jesus há 2 milênios já nos advertia quanto da necessidade premente da oração e da vigilância, sobretudo no campo mental, porque cada pensamento nosso vai nos influenciar e influenciar aqueles que nos cercam, positivamente ou negativamente. E nós, a partir do momento que em nosso histórico espiritual adquirimos consciência de nós mesmos, nós somos dotados de responsabilidade por cada pensamento, cada palavra, cada ato que produzimos. O espírito Aulus, na obra Nos Domínios da Mediunidade, também escrita pelo espírito André Luiz, o espírito Aulus acompanhava André Luiz nessa sua excursão espiritual pela crosta, observando as atividades relacionadas a uma casa espírita do estado do Rio de Janeiro. Este mentor espiritual, que era um dos responsáveis pela condução dos trabalhos da casa, esclarece que cada ideia que nós projetamos é uma criação do nosso espírito, né? Uma criação do nosso espírito, que recebe a forma dada pelo nosso pensamento e o movimento e a direção impressos pela nossa vontade. E que essas ideias, ou formas, pensamentos, adquirem como que uma vida independente, autônomas de nós, e que continuam existindo enquanto enquanto durar a nossa insistência mental em manter estas mesmas ideias. São criações nossas que estão relacionados ao nosso processo contínuo de criação mental. Na obra Libertação, como dizíamos no início, além do caso deste delegado, que era vítima de si mesmo, era perseguido por si próprio em função do seu passado, desta existência mesmo, seu passado atual delituoso, há um outro exemplo muito interessante de um espírito desencarnado, que fora na encarnação precedente um escritor. Mas um escritor voltado para o xiste, para a ironia, para a ridicularização dos costumes e das pessoas, como muitos existem na atualidade. Infelizmente, é um dos campos da imprensa que mais prospera, este voltado para adentrar na vida íntima das pessoas, para dar aso à maledicência e à fofoca, para estabelecer o ridículo, a ironia e o xiste. Chico Xavier, numa entrevista que concedeu à apresentadora Hebe Camargo, quando a mesma trabalhava na emissora Bandeirantes, no ano de 1986, perguntado quanto uma forma de melhoramento da sociedade, Chico Xavier advertiu justamente quanto à fofoca, quanto à maledicência. Dizia ele na entrevista que cada um de nós deve se tornar uma estação terminal da fofoca. A fofoca chega aqui, a maledicência chega aqui e termina aqui. Não como muitas vezes fazemos,
né? Repetimos para outro que vai repetir para outro e por aí vai. Joana de Ângeles afirma que a fofoca, a maledicência, a mentira assemelham-se a um travesseiro de penas que é despedaçado do alto de um arranha-céus e as penas se espalham pelo vento e que dificilmente se consegue pegá-las todas novamente e formar o travesseiro. Às vezes é necessário vir várias vezes para a terra para juntar essas peninhas, para solucionar os efeitos negativos da fofoca, da maledicência, da mentira e da intriga. Então, o caso desse escritor desencarnado era dos piores. Ele encontrava-se nas zonas umbralinas, que são as zonas espirituais contíguas à crosta terrestre, imediatamente ligadas à crosta terrestre, presas às criações mentais da humanidade encarnada, e ele se encontrava lá, num estado de sombras e profunda perturbação. Ele não foi um escritor afamado, mas exerceu uma influência muito grande no seio da juventude, que bebia as suas ideias extravagantes com grande avidez e as colocava em prática. E ele se tornou corresponsável pelos descaminhos que ele semeou, que as suas ideias espalharam. E ao ser defrontado na espiritualidade pela realidade da continuidade da vida após a morte e pela consequência das suas ações, ele passou a ser perturbado pelas suas próprias criações mentais. Os seus personagens fictícios, que faziam parte dos seus escritos, ganhavam vida em sua tela mental e passavam a perturbá-lo. O mesmo ridículo, a mesma ironia com a qual, através desses personagens, ele cobria outros elementos da sociedade da época, passavam a cobri-lo, a inquietá-lo do lado de lá da vida. Mas eram criações da sua própria consciência, que através do mecanismo da reabilitação, através da culpa, fazia com que aqueles pensamentos por ele gerados e criados, e durante toda a sua vida largamente mantidos, continuassem presentes do lado de lá da vida, a perturbar-lhe o equilíbrio interior, a harmonia e a felicidade. Bem como a sofrer igualmente a perseguição das vítimas as quais ele perseguira. As vítimas que ele desencaminhara, aqueles que foram vítimas das suas ideias, dos seus escritos. E ele se percebeu do outro lado da vida como sendo um instrumento, um joguete de uma quadrilha de espíritos da sombra que se miscuíam nos seus pensamentos e lhe inspiravam muitos dos seus escritos. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é muito esclarecedora. Pergunta Allan Kardec: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E esta resposta, dada pelos espíritos, nos alerta acerca dessas influências a que nós estamos sujeitos. E que estamos sujeitos por efeito de afinidade, por efeito das nossas criações mentais. Porque os espíritos se aproximam ou se afastam de nós por guardarem simpatia com as nossas criações interiores, com os pensamentos que projetamos, com os sentimentos que exteriorizamos, com as emoções que geramos. Outro caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, examinado por André Luiz, tratava-se de um trabalho vulgar da Casa Espírita, um trabalho corriqueiro, de atendimento mediúnico, em que acorreu 2 senhores e 3 senhoras. E esse trabalho envolvia o contato com o mundo espiritual e o trabalho desobsessivo.
E uma das senhoras passou de chofre a chorar de forma muito aflita, revelando um desespero aterrador. E caindo numa espécie de transe, passou a dizer que percebia em si uma lâmina cravada e que fora ali posta por um homem muito cruel, que ela percebia estar presente e que fora a causa da sua miséria, a causa da sua dificuldade. Para os doutrinadores presentes, aquele fato, aquela experiência que eles estavam vivenciando era uma comunicação mediúnica. A mulher estava, como se fala, dando passagem para o espírito que possivelmente estava obsedando-a, estaria influenciando-a negativamente. E ele estava então se comunicando através dela própria. Porque todo obsesso é um médium. Assim como cada um de nós é dotado desta faculdade, nos mais diferentes graus, a pessoa vítima da obsessão, ela possui a sua mediunidade mais aguçada, porque é através dela que, através de um laço de afinidade profunda, que o obsessor deita as suas influências, deita os seus pensamentos, lança os seus comandos, como um hipnotizador faz com o hipnotizado. E para os observadores vulgares, então aquela mulher estava dando vazão a uma comunicação mediúnica, mas para os olhos da espiritualidade não. E o espiritual nos explicou que aquele transe que a mulher estava vivenciando tratava-se de uma experiência anímica, uma experiência da sua própria alma. Constituía uma imersão do seu passado espiritual. Uma imersão, uma lembrança que emergia das profundezas do inconsciente e assomava a sua tela consciente, do modo como ela desencarnou na última existência, vítima de um assassinato do seu cônjuge. E esta imersão foi detonada pela simples aproximação espiritual dele. Quando ela sentiu essa aproximação, aquela lembrança foi detonada, emergiu e passou a torturá-la. E ela permanecia, segundo o esclarecimento do espírito Aulus, há vários anos com o pensamento fixo naquela cena, naquele evento da vida passada, que os choques biológicos da desencarnação e da reencarnação não conseguiram abrandar e que continuaram vivas, sendo detonados pela aproximação do seu antigo algoz. Abrindo um parênteses, um estudioso norte-americano chamado Dr. Ian Stevenson, doutor em psiquiatria, dedicou grande parte da sua vida ao estudo dos fenômenos paranormais e principalmente a coletar dados de crianças que em tenra idade manifestavam lembranças de vidas anteriores. Crianças com 2, 3 anos que falavam de um outro pai, de uma outra mãe, que não eram os da atuais existência, declinando um outro nome que tinham na vida anterior, a relação da parentela, da existência anterior, etc. E esse estudioso chegou a uma conclusão muito interessante, a de que a maioria, quase que 90% dos casos das crianças que ele investigou, que ele pesquisou, que manifestavam lembranças das vidas anteriores, na sua última encarnação, morreram de forma brusca, dolorosa, acidental, como no caso da mulher que citamos, e tiveram uma encarnação quase que compulsória. E, portanto, os choques biológicos da desencarnação e do renascimento não são suficientes para abrandar as lembranças, como ocorre conosco.
A maioria de nós não possui lembranças das vidas anteriores, porque a nova reencarnação possibilitou o esquecimento momentâneo, aqui no inconsciente, permitindo reinaugurarmos a nossa vida a fim de avançarmos, a fim de evoluirmos, a fim de nós nos transformarmos. Porque os padrões, a herança do passado está presente em nós. E nós precisamos transformar esta mudança, corrigindo padrões negativos que às vezes se perpetuam de várias encarnações, já vem de muitas encarnações, corrigindo tendências que também arrastamos de muitas vidas, corrigindo os nossos pensamentos, nos libertando das nossas fixações, nos libertando das nossas auto-obsessões, nos libertando dos processos obsessivos. Todos eles resultado da nossa desarmonia interior, do nosso desequilíbrio, das nossas imperfeições, das deficiências que carregamos por dentro, dos dramas que estão presentes em nosso íntimo. Então aquela mulher apresentava ali, através da sua exposição, uma lembrança da vida passada, que os doutrinadores ou esclarecedores conduziram com sabedoria, como se fosse uma entidade que estivesse se comunicando, a fim de não aumentar ainda mais o drama daquela mulher e tentando, através do diálogo fraterno, da intervenção fluidoterápica, da assistência espiritual, solucionar aquela problemática que estava presente naquele momento, naquela mulher, mas que era decorrente de uma vida anterior. E assim a maioria das nossas fixações mentais, a maioria das nossas obsessões, das nossas compulsões, das nossas neuroses, das nossas psicoses, etc., estão diretamente relacionadas ao nosso passado espiritual, que nós precisamos corrigir, que nós precisamos melhorar. E para tanto, a recomendação evangélica do Cristo, da oração e da vigilância, são fundamentais para que consigamos encontrar um caminho de equilíbrio e de segurança para trilharmos em nossa vida. E esforços contínuos para mudarmos os nossos padrões mentais, para rompermos com as nossas fixações, para vencermos as nossas compulsões, para suplantarmos as nossas neuroses, para solucionarmos os nossos dramas, para resolvermos as nossas angústias. Então, o nosso esforço pela mudança mental, pela transformação interior, são essenciais para que tenhamos mais equilíbrio, mais alegria, mais felicidade, mais paz em nossas consciências e, por extensão, em nossas vidas. Porque a nossa vida exterior não é mais do que um reflexo da nossa vida interior. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, apontado como o maior psicoterapeuta da humanidade, que nos auxilie na compreensão de nós mesmos, da nossa personalidade, dos nossos enigmas interiores e seja coadjuvante no processo da nossa libertação interior, dessas fixações que nos perturbam, dessas auto-obsessões que nos acicatam, dessas obsessões que nos perseguem, dessas compulsões que nos impedem de ser mais felizes, a fim de, com a sua ajuda, com o seu auxílio, nós avançarmos mais um passo em nossa ascensão espiritual, desenvolvendo o nosso ser, aprimorando a nossa personalidade, acomodando as nossas lembranças, os nossos impulsos do passado e conseguindo seguir um roteiro de luz, um roteiro de paz, um roteiro de amor em nossas vidas.
Sem mais delongas, passamos a direção dos trabalhos para o nosso irmão Hugo, que vai coordenar a segunda parte dos trabalhos. Pela mensagem do Carlinhos, depois também aprendemos em Maera, para que agora, conhecimento, que poderemos agora doar nossos fluidos, nossas vibrações, nossa gratidão para com Deus, para que as equipes espirituais possam trabalhar muito em benefício de quem precisa receber essa transfusão de forças que iremos emitir coletivamente. Faça com que cada um de nós sinta uma alegria de alma verdadeira, acompanhando mentalmente as orações, se doando, para que muitos se restabeleçam e renova a esperança de um futuro mais feliz. Convidamos todos, pois, a fazer a sua parte. Iniciamos nosso irmão Carlinhos para ajudarmos nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que precisam renovar a esperança de um futuro mais feliz. Depois nossa irmã Eva para ajudarmos quem está no leito de dor, de sofrimento, para quem precisa renovar-se e acreditar na sua cura, a possibilidade de vivenciar um futuro mais feliz. Com a música, vamos iniciar. Fechando os nossos olhos, respirando com tranquilidade, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, possamos mergulhar em nosso mundo interior, localizando no templo dos nossos corações a presença magnânima de Jesus e a Ele endereçar as nossas preces, dizendo: Jesus, sublime mestre, querido amigo, vinde a nós neste instante, estendendo as vibrações da sua paz, permitindo-nos usufruir da tua presença soberana e receber o teu carinho divino. Que as tuas luzes possam alcançar os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, influenciando-os de forma positiva, a fim de se sentirem bem, tocados pela tua presença maravilhosa. Que nós possamos experimentar o bem-estar interior decorrente das vibrações positivas que nos envia e das bênçãos com que nos cobre. Que possamos receber de Ti a influenciação superior para superar as dificuldades cotidianas, encontrando as forças necessárias para tudo suportar e vencer, e para avançarmos em nosso caminho, alegres, felizes e com o pensamento fixo em Ti, recebendo continuamente o Teu apoio, o Teu auxílio, a Tua ajuda. E assim, agradecidos por todas estas benesses que sobre nós derramas, pedimos que a Tua força siga conosco, secundando os nossos esforços,
e beneficiando-nos por inteiro. Que assim seja.